Opa, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do projeto Expedição My News. A ideia é mostrar como é que está a obra na nova estação Comandante Ferraz, que faz parte do Programa Antártico Brasileiro. Programa que começou lá em 1900 e governo Figueiredo e vem passando pelos governos civis, um atrás do outro, até hoje. Por que nova estação? Bem, isso eu vou explicar depois. Primeiro, eu tenho que dizer por que eu estou aqui em Punta Arenas, no sul do Chile. Estreito de Magalhães, se lembra dele? É geralmente daqui que saem os navios com destino à Antártica. Uma das ideias do projeto Expedição My News também é mostrar o trabalho dos militares brasileiros e também dos pesquisadores que estão por lá. Antes de vir para o Chile, eu conversei com gente que esteve na Antártica e entende muito da presença brasileira no continente gelado. Primeira parada foi Brasília. Então, o almirante entra governo, sai governo, o Programa Antártico está lá, ele está acima de qualquer governo, não é isso? Sim, o Programa Antártico ele já existe desde 1982, na realidade a CIRM é anterior ao Programa Antártico, ela é de 1974. Hoje nós trabalhamos com diversos órgãos, não é um programa da Marinha, é um programa do Brasil, que já trabalha há algum tempo com sinergia com os diversos órgãos do governo. Em 2012, teve um incêndio na base, 70% das instalações foram destruídas. Houve o transbordamento de combustível e o contato desse óleo quente com o gerador foi a principal causa do incêndio. 2 militares morreram e muitos trabalhos científicos foram perdidos. Eu conversei ainda em São Paulo com um dos pesquisadores prejudicados por esse incêndio. Ele estuda justamente a contaminação do solo antártico pelo óleo. Ele estava lá na noite do incêndio, viu tudo de perto e ainda registrou imagens. Eu acho que deve ter sido uma das situações mais desesperadoras da vida do senhor, isolado e aquele incêndio. Você pode primeiro contar qual foi a sua missão lá e depois o incêndio? Qual foi a sua missão lá na Antártica? Eu participo, né, das operações antárticas desde 2010. Enviei um projeto para a FAPESP, propondo o estudo do solo, né, do entorno da estação, que está impactado com óleo diesel. E esse tipo de contaminação é muito comum nas estações da Antártica de todos os países, porque você depende muito do óleo diesel. Quando você estiver lá, você vai ver um grande gerador o tempo todo ligado, né, para abastecer ali de energia a estação. Aí em 2010 eu fiz uma coleta, fiz alguns estudos, a gente publicou isso. Depois, em 2011, eu fui junto com um aluno de mestrado. E aí em 2012 eu estava lá novamente para fazer mais algumas coletas e aconteceu, né, o incêndio. E em relação a essa questão de ser desesperador ou não, na verdade é muito rápido, então não dá muito tempo de realizar isso, né, na cabeça, dá muito tempo de entender o que está acontecendo. Demora um pouco. Então a gente foi lá para fora, existe um procedimento lá que você vai conhecer quando você estiver lá, de evacuação e encontro, né, em um ponto. E aí fomos acompanhando, né, a tentativa de combate ao incêndio. E até então a gente não sabia, mas o problema é que o fogo estava espalhado em uma região com muito óleo diesel ali, né, espalhado no chão. A estação era um corpo só, né, assentado no chão. Era uma coisa só, então não tinha muito como você isolar, né? Demorou aí, né, algumas horas, demorou umas 4 ou 5 horas até, né, que chegasse ali, né, a consumir praticamente todo, né, 90% da estação foi consumido, e foi o momento que a gente foi resgatado pelos helicópteros do Chile. Houve a perda de dois militares, né? O Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o Roberto Lopes dos Santos. Vidas humanas, é incalculável a perda, porque você tem a perda dos profissionais, também a perda para as famílias. Mas eu queria saber em relação à pesquisa.
O que da sua pesquisa foi perdido com esse incêndio? O que eu tinha previsto, né, para fazer em 2012 foi perdido, né, porque eu tinha todo o material, né, estocado lá na estação. Eu levei um botijão de nitrogênio líquido para poder pegar algumas amostras para depois analisar o DNA. Então eu já tinha coletado algumas amostras, colocado nos tubinhos e congelado no nitrogênio líquido. E aí eu iria retornar com esse botijão de nitrogênio líquido para o Brasil. Então, tudo que estava previsto, meu e de todo mundo que estava ali, foi perdido. Como gerente do Programa Antártico, a gente pode ver o copo como meio cheio e o copo como meio vazio, né? Realmente, a Estação Antártica ela já se mostrava aquém das necessidades de pesquisa do Brasil. É claro que o incêndio, a gente não pode dizer que o incêndio foi algo positivo. São 2 vidas que foram perdidas, acima de tudo, né? E foi uma capacidade de pesquisa que foi perdida ao longo de 2, 3 anos, mas que poderá ser recuperada. Mas, acima de tudo, o incêndio, ele hoje nos permite ter uma estação antártica de primeiro mundo. O Superior Tribunal Militar condenou um suboficial pelo incêndio e os 2 militares mortos na base foram condecorados com a Ordem do Mérito da Defesa. O incêndio também mudou os planos da documentarista Júlia Martins. Ela ia gravá-la na Antártica, teve que adiar a data do projeto. Aí, quando ela conseguiu embarcar, rolou um imprevisto a bordo. Por causa do mau tempo, ela ficou 2 semanas esperando as condições melhorarem para ela poder ir para a Antártica. O tédio foi o maior inimigo dela e da equipe, o diretor de fotografia Pedro Urano e o técnico de som Danilo Carvalho. Ari, Rongel. Você ficou 2 semanas lá fundeada, esperando. Como é que é combater esse tédio? Ari, Rongel. O tédio é mesmo nessa situação de ficar 2 semanas fundeados, a gente seguiu em frente filmando o que estava na nossa frente, né? Por isso eu acho que o tédio não se abateu tanto sobre a gente. Uhum. 2 circunstâncias contribuíam para adiar a nossa partida. A extensão do gelo em torno da Península Antártica, anormal para aquela época do ano, e ainda as difíceis condições de travessia do Estreito de Drake. A situação de ficar confinado no navio, né? E um navio como o Ari Rongel, que serve também como navio de carga, então um navio que não é exatamente projetado ali para o conforto. Então você tem ali 6 pessoas dividindo um dormitório, que é num triliche, 2 triliches, né? E é uma coisa que olha, isso é uma experiência que é difícil. A sensação que você tem é de estar num caixão. Porque você tem o seu companheiro em cima, você quase encosta. Dá para ler um livro? Em cima. Dá para ler um livro ou não? Não exatamente. Ih, meu Deus. Não, só para ter uma dimensão da Aí eu distância. acordei no meio da noite, dessa primeira noite, e falei, nossa, eu vou ter um ataque de pânico aqui, vou ficar sem ar. E com o passar do tempo, você vai se acostumando. No final, eu achava aquele meu espacinho super aconchegante. As coisas vão, né? A nossa perspectiva sobre as coisas vai mudando muito. Isso foi muito interessante. Eu vi aquela imagem que eu achei sensacional, um detalhe dentro do navio. Aquela imagem é um detalhe do feijãozinho, assim. Como é que é? Tem Sacode momentos muito? em que sacode muito. Enjoa? Eu enjoei demais. Quando a gente foi fazer a travessia do Drake, né, que é quando balançou mais, indo de Punta Arenas até a Península Antártica, e aí a gente se prepara, todo mundo, até a tripulação do navio, todo mundo toma um remedinho, mas mesmo assim, dá enjoo, sim. Eram quantas pessoas na sua equipe? Eram 3 pessoas. 3 pessoas. Tinha eu, o diretor de fotografia, o Pedro Urano,
e o técnico de som, Danilo Carvalho. Eu tô sozinho, quero ver o que vai sair de lá. E você no filme mostra tudo tão divertido. Parece que dá muita vontade de ir. É divertido mesmo, sempre? Ou tem muito perrengue? É divertido, é uma aventura que vale a pena, mas tem perrengue sim. Mas olha, no navio foi o período mais difícil. Comparado com o navio, a estação é um hotel 5 estrelas, sabe? É a cara do chefe, mano! Você tem alguma dica, assim, eu como marido de primeira viagem, alguma dica fundamental que eu precise saber para não ter um perrengue maior ou para facilitar a vida, não sei. Não, assim, as situações eles são muito seguras. Então, o pessoal da Marinha vai te dar as orientações. Obviamente, é só você não sair das orientações. Não, isso aí tá tranquilo. Se colocar... Não sou rebelde, não. Na própria Antártica, você não pode sair sozinho e andar ali no perímetro da estação sozinho. E é mais a questão de roupa mesmo, que não é do nosso costume. Vou falar de mim, o meu pé fica gelado muito fácil, então eu carrego 10 pares de meia e vou trocando. Só que na primeira vez eu não sabia, então... eu comprei algumas aqui, eu vou ver. Não sei se vai ser suficiente, tomara que seja. A roupa que a Marinha vai te dar é muito boa, vai dar conta, mas você tem que usar da maneira apropriada. Não pode achar que está com tudo em cima e não vai sentir frio, porque vai sentir frio e o frio vai se acumulando. Ainda mais se você vai fazer trabalho de reportagem, você está fora, né, e tem que se manter do lado de fora e não pode deixar esse frio se acumular, porque senão você pode chegar pode ser muito desagradável mesmo. Operar o equipamento com esse frio, não sei como é que vai ser. É difícil também, porque você vai ter que usar luva, tirar a luva vai ser difícil, você vai estar com óculos, é difícil operar assim. Então, você chegou, ficou louca, achou aquilo... emocionante. Bom, é impactante, muito impactante. Quando é que você parou de pirar? Aí ficou, tô num lugar normal. Não para, é lindo, do início ao fim. Até no mesmo dia a paisagem pode mudar e é lindo as cores que se formam no céu, sabe? Tudo, o gelo, a refração, os animais, o encantamento não se esgota, né? Olha, o filme da Júlia está previsto para estrear em abril de 2019. Eu super recomendo. É para Fernão de Magalhães nenhum botar defeito. É tudo coisa que você vê exatamente em documentários, né? Você não vivencia em momento algum. Principalmente nós brasileiros que não temos Alpes com neve, né? Esse tipo de coisa, que você muito provavelmente não teria oportunidade de vislumbrar se não fosse atuação científica, né? Sim, não tem turismo, né? Não tem turismo. Tem, mas é muito caro. Não tem pro meu bolso, tá certo. Não tem pro meu bolso. Provavelmente quando você estiver na estação vai passar ali um transatlântico, algo do tipo, com pessoas ali fazendo turismo, mas são aqueles milionários da Europa. Não é o meu caso. Em 2019, nós vamos inaugurar uma estação antártica fantástica, de primeiro mundo, inclusive com um design, uma coisa que a gente chama a atenção, a China é uma empresa chinesa que está fazendo a construção da nossa estação. A China está querendo montar a sua 5ª estação na Terra de Vitória. E, coincidência ou não, o design da nossa estação, da estação chinesa da Terra Vitória, que eles estão propondo, é idêntico ao da nossa estação. Então a gente está criando um parâmetro, digamos assim. Sim, eu acredito que nós estejamos criando um parâmetro. Tem uma história que eu conversei com o Almirante Guida, e ele falou que os chineses já estão construindo uma base bem parecida, inspirada na base brasileira. Você está sabendo dessa história? Olha, é novidade para mim o assunto. A gente tem que imaginar um pouco o direito autoral, o design das coisas, ele tem
uma certa importância para a gente, né? Agora, a China nem sempre leva isso em consideração, né? Não é só nisso, nesse caso, né? Acho que a questão de produção industrial deles é um pouco baseada nessa história do emular coisas, né? Fazer cópias de algumas coisas, né? Então, para mim é novidade, essa não sabia. O que essa base nova traz de especial, de diferente? Ela tem muito pouca relação com o que a gente tinha de infraestrutura lá anteriormente. Era um pouco precária a estrutura brasileira, por mais boa vontade que a Marinha tivesse, a comunidade científica tivesse, sempre os recursos eram muito limitados para o programa Antártico, e aí é que é a grande diferença, né? De mudar uma coisa que estava improvisada para uma coisa que teve um planejamento de projeto com mais prazo, né? Mais pensado, etc. A gente não reinventou a roda, né? A gente olhou para as principais estações científicas de outros países. Nós tentamos colocar a base brasileira no mesmo nível das mais recentes. Só para dar exemplo, a que os alemães construíram para a Índia, né, a Bharat, a Rayleigh da Inglaterra, um pouco da Juan Carlos da Espanha, né? Olhar para esses países que recém construíram estações e tentar aprender com eles e a partir disso desenvolver um design específico para a situação brasileira naquele local. Se for comparar com a estação Ferraz antiga, a gente tem um desenho muito mais aerodinâmico, o que é importante nas condições de vento, lá 200 km por hora Venta muito, né? Venta muito. Exatamente. Então é pré-fabricado nas indústrias lá na China, é montado, é testado antes de ser levado para o canteiro de obras na Antártica. E tem as questões de conforto ambiental, de espacialidade, né? Nós procuramos trabalhar o máximo possível a iluminação natural, economia de energia muito maiores. Nós estamos falando de uma estação que vai começar a testar energia eólica, energia fotovoltaica, uma estação muito mais moderna. Trouxe a estação para o século XXI, né? Exatamente. Então, o que ela inova em relação à segurança? A gente pegou as normas brasileiras de segurança e as internacionais e a gente quase que duplicou esses quesitos. Então, se a norma pedia uma saída a cada tantos metros, a gente colocou 2 saídas. A gente tem sistemas de combate a incêndio muito mais sofisticados do que a gente tinha na estação anterior. A gente vai ter um sistema de detecção de fumaça, de controle de temperaturas muito mais avançado, né, do que a gente tinha anteriormente. E você tem curiosidade de visitar? Porque a gente não conseguiu ir até lá ainda. Nós estamos tentando, a gente continua tentando com a Marinha uma janela de oportunidade aí para poder fazer uma visita em campo, né, para conhecer o canteiro de obras. E o que a gente pode esperar dessa nova estação? Bem, acima de tudo, melhoria nas pesquisas, novas parcerias. É muito importante que a gente tenha projetos com a grife da Fiocruz. Nós temos uma perspectiva de parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica, que pretende montar um laboratório aproveitando a infraestrutura da nossa estação, da Estação Comandante Ferraz, para coletar dados específicos voltados para o monitoramento da atmosfera no aspecto de interesse daquela estação. Então, acima de tudo, é uma melhoria nas nossas pesquisas, uma melhoria no intercâmbio com os diversos países e uma melhoria como um todo da presença brasileira no continente. Nós só somos Brasil porque a Antártica está lá. Eu acho que essa é a primeira coisa que nós podemos dizer. Teve um determinado, eu fui acompanhando uma comitiva de deputados, que um determinado deputado, ruralista, me perguntou, mas para que nós estamos aqui? Né? O que isso tem de importância para o meu negócio? E a minha resposta foi, a sua fazenda só produz porque a Antártica está aqui. A gente precisa dessa presença lá, até porque tem uma intenção muito nobre nessa presença, que é fazer a pesquisa científica. Que aí eu acho que é a principal razão de estarmos lá. A gente fala muito de uma operação militar, mas o grande morador da estação, o ocupante da estação é o cientista. Como é que a Antártica mudou a sua vida? Eu acho que cientificamente, né, a gente fica mais sensível às questões ambientais. A gente não tem ideia de como, né, o nosso meio ambiente, o nosso ambiente é frágil. Então, quando a gente vai para a Antártica e quando a gente começa a perceber o tipo de pesquisa que se faz lá, né, e como que a gente altera aquele ambiente mesmo estando tão longe, a gente percebe, né, que o quão frágil que é o planeta. E a função da pesquisa antártica de todos os países
é exatamente essa, entender como que é aquele ambiente, né, extremamente preservado, e definir o que se pode fazer com a Antártica, quais são as ações, porque existe muita riqueza lá, muito petróleo, né, muito minério, então, se os países resolverem que vão fazer esse tipo de atividade, obviamente, né, você vai degradar o último pedaço do planeta que ainda tem regiões intocadas, né, extremamente preservadas. Tudo que nós não queremos, né? E é curioso ter que ir para tão longe para perceber a importância do planeta, né? Não consegue perceber de casa, tem que ir para um lugar inóspito desse para fazer essa avaliação, né? Acho que o que fica muito claro, né, depois dessa experiência indo para a Antártica, é que existem coisas que são maiores do que a gente e sobre as quais a gente não tem controle e que só nos resta realmente se adaptar, né? E não tem nada de religioso, né? Não tem. Mas apesar de o sentimento, quando você olha para aquela imensidão, é quase um sentimento religioso, entendeu? É de uma amplidão que é quase religiosa. É muito grandioso. Aquilo desperta algo maior na gente também, um sentimento muito grande. De que a gente ali representa muito pouco, a gente é muito pequenininho, né? A Antártica, eu acho que coloca a gente no nosso lugar, mas ao mesmo tempo a gente tem ali a sensação de estar fazendo algo maior, né? De estar participando de algo maior. Então é o seguinte, a partir de agora, eu não sei quando eu vou ter internet, como vai ser a internet lá na Antártica. Então faz o seguinte, segue o My News e toca o sininho, assim que aparecer um vídeo meu, você vai ser o primeiro a saber. Então curte, compartilha, comenta, manda nude, fala mal, fala bem. Esse é o My News, jornalismo independente, escrachado se precisar. Pode falar palavrão, caralho, à vontade, não tem problema. Segue a gente e eu te vejo na Antártica. A importância da Antártica para o Brasil ela é primordial, até porque, se nós formos comparar, Porto Alegre está mais próximo da nossa base do que de Roraima. É uma boa perspectiva. Obrigado, Miranda. Tá ok. Tá, muito obrigado. Eu tô indo nos próximos dias. Se precisar se eu puder ajudar de alguma Boa coisa, já que sorte. você não vai. Não, só se você tiver uma mala grande o suficiente, a gente entra de gaiato ali. Obrigado pelas dicas, que serão muito úteis. Como eu falei, eu sou Maria de primeira viagem. Qualquer coisa é só me chamar aí no WhatsApp. Muito obrigado, professor. Eu tô meio apreensivo. Desejo boa sorte para mim, por favor. Toda boa sorte. Você vai adorar, vai te marcar muito essa viagem. Vamos torcer. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Nelson. Boa sorte. Um beijo. Beijo. Tchau. Faz seu comentário aí, manda sugestão para mim lá na Antártica. Se tiver um recado para o Pinguim, uma encomenda para o Free Shop, é com você. Eu sou Nelson Garrone, direto de Punta Arenas para a Expedição My News. Próxima parada, Antártica, se tudo der certo. Tchau. Tem gente que acha que vida de jornalista é só glamour. Longe disso. Passa de meia-noite e eu tenho que enviar os vídeos que eu gravei lá pro Brasil para serem finalizados, para ficar bem bonitinho, para ser exibido aqui no YouTube. Como é que eu faço isso se o Wi-Fi não funciona? Eu já estava prevendo que isso ia acontecer, então, comprei um cabo para ligar até o computador. Só que o quarto, ele não fica assim muito perto do roteador. Então precisou estender ele pelo jardim. Aí ele vai entrando no quarto, entrou até chegar ao computador, de onde eu vou mandar as imagens para serem finalizadas.